Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, a graça e paz, como preferir, estamos de volta aqui para falar das coisas de Deus, né? Vamos para a Bíblia? Vamos para Gênesis 19 e logo em seguida nós vamos para 2 Pedro, capítulo 2. Em Gênesis 19, a gente vai começar a ler a partir do verso 13. O capítulo 19 fala assim: Ló recebe em sua casa os dois anjos. E essa passagem aqui fala que dois homens bateram na porta de Jó, sabendo que dois anjos estavam lá dentro e que Jó era para botar os anjos para fora da casa dele para que aqueles homens abusassem daqueles anjos, tivessem relações ilícitas com eles. E Ló, perdão, falou: Olha, vocês podem levar até as minhas duas filhas, mas não toquem nesses homens santos de Deus que estão aqui. Enfim. E aí eu vou ler para vocês Gênesis 19, a partir do verso 13. Os anjos, perdão, 12, a partir do verso 12. Os anjos disseram para Ló assim: Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas? Todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Nos dias atuais, os genros de Ló acharam que ele estava zoando com a cara deles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, insistiram, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Jó: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe, disse-lhe, quanto a isso estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Muito bem. O Senhor fala aqui que, através da sua santa palavra, que ele está dando refúgio a Jó, que ele está dando a chance de Jó escapar, porque está vindo o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Se você continuar lendo o capítulo 19 de Gênesis, a partir do verso 23, está escrito aqui a destruição de Sodoma e Gomorra, a origem dos Moabitas e dos Amonitas, que até hoje representam espíritos e as suas determinadas destruições. A gente sabe que no mundo espiritual funciona assim, né? Os demônios, eles trabalham em determinadas áreas, e essa genealogia dos moabitas, ela não é bem vista. Se não me falha a memória, se você tem essa informação aí, a certeza dela, me ajuda aqui, coloca nos comentários e me corrija se for necessário, que isso atingiu a descendência de Saul. E Saul foi quem foi, né? Moabitas e Amonitas. Muito bem. Aí eu fui orar ao Senhor, porque o Senhor tinha me dado um sonho há umas 2 madrugadas atrás. Se eu não me engano, foi na madrugada de terça para quarta. Hoje é dia 21 de agosto, são 11h42 da manhã,
e eu acho que eu tive esse sonho de 19 para 20, tá? De terça para quarta. E o sonho era assim: eu estava numa janela observando o mar. E nós estamos ouvindo muitas revelações a respeito do avanço do mar, né, para os moradores das cidades litorâneas, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, toda essa parte da ponta do mar que está bem de cara para o oceano, né? Nós estamos ouvindo muito falar do fenômeno do El Ninho, que ele está vindo com tudo. Tem algumas coisas já acontecendo lá no nosso sul do país, Rio Grande do Sul, né? Nós estamos aí ouvindo as notícias a respeito da Colômbia, já andou tremendo algumas coisas lá, já andaram desabando alguns prédios, alguns tremores, algumas poucas mortes, enfim. Estamos em estado de alerta, observando. Ainda não é o fim, mas muitos sinais já estão acontecendo. Pois bem, e nesse sonho eu estava olhando da janela para o mar e eu estava vendo o mar avançar. Eu estava vendo o mar avançar, cada onda que batia, ela se aproximava mais da janela onde eu estava. E no sonho, a minha filha estava dormindo, assim, na caminha dela de solteiro ao lado, eu acordava ela. E eu falava assim: filha, levanta, vamos sair daqui desse lugar, porque o mar vai avançar. Enfim, Deus me revelou algumas outras coisas, alguns outros assuntos que não são para ser falados aqui, são para mim a respeito de questões pessoais. E logo depois o sonho mudou. Quem tem o dom de sonhar sabe que as imagens nos sonhos elas mudam muito de uma hora para outra. Deus te tira de um cenário e rapidamente você já se vê em outro, completamente diferente. E nesse outro sonho, eu já me via numa outra janela, mas de um lugar mais alto, como se eu estivesse saindo de uma casa e tivesse. Agora eu estava num prédio. Ou seja, eu entendi que Deus tinha me colocado a salvo, né? E lá de cima dessa janela desse prédio, se eu não me engano, irmãos, eu estava mais ou menos numa altura de terceiro, quarto andar. Não era, né? Uma espécie de skyline, mas também não eram aqueles edifícios que a gente vê lá de Tóquio, mas eu também não estava rasteiro, né? Eu estava numa altura mediana. Irmãos, quando eu me via nessa janela de terceiro andar, o mar já tinha lambido tudo lá embaixo, aonde eu estava. Mas pensa nas entradas dos prédios totalmente submersas. Eu só estava vendo mais ou menos da metade do primeiro andar para o segundo. Já tinha muita coisa boiando naquela água. E aí eu vejo um ser saindo de dentro do mar. Para ser mais precisa, para você que está me ouvindo aqui, eu via uma espécie de tartaruga monstro. E aí eu fui para a internet procurar saber a respeito dos tipos de tartarugas que existem. E aí eu vi uma espécie de tartaruga jacaré, que a pele dela é cheia de espinhos pontiagudos. É muito parecido realmente com a pele de um jacaré, inclusive em volta dos olhos da bicha. É terrível. Mas não era esse modelo que Deus tinha me dado no sonho. O documentário, ele mostrava essa tartaruga jacaré e mostrava a diferença da tartaruga mordedora. E a mordedora se parecia muito mais com a que apareceu no sonho que eu tive. Por quê? Apesar da aparência da tartaruga jacaré ser muito. É uma aparência agressiva, ela tem unhas assim, parecendo unhas de. Meu Deus. Como é que é o nome daquele bicho devagar, gente? Quase parando. Não é capivara, não. Bicho preguiça. A aparência das patas da tartaruga jacaré é parecida com as unhas do bicho preguiça. Então ela tem uma aparência assim, muito agressiva. Ela te deixa com receio, né? Para você chegar perto dela, você tem que ter um certo nível de coragem.
mas ela não é tão agressiva quanto a tartaruga mordedora. Se você bota o profissional, o biólogo, sei lá quem é que estava lá no vídeo, ele coloca a mão na frente assim da tartaruga jacaré, ela só abre a boca, achando que é você que vai botar a mão lá dentro da boca dela. A tartaruga mordedora não, você só bota, ela já bota a cabeça para fora do casco e avança. E ela morde com força. Se ela pegava, é difícil de largar. E era essa mordedora que aparecia no sonho. Mas pensa numa bicha. Gente, deixa eu explicar o restante do sonho para você ter uma ideia do tamanho dela. Quando ela ia saindo de dentro do mar, ela tombava num navio cargueiro. Pensa no tamanho e nas toneladas de um navio cargueiro. Ela era maior do que aquilo. E ela tombava no navio cargueiro e todos os containers que tinha em cima do navio cargueiro caía tudo no mar e você via os containers assim, ó, boiando no mar. E aí, depois que ela tinha feito aquele estrago, ela continuava andando no mar e ia na direção dos prédios aonde eu estava no sonho. Aí, quando ela entrava num determinado corredor cheio de prédios, no primeiro prédio ela só fazia assim. Sabe a baleia, quando ela quer atacar alguém, ela sacode o rabo assim e dá aquela rabada na vítima que ela quer matar para comer, ou seja lá o que for que ela quiser pegar. Era assim que essa tartaruga fazia. Ela fazia assim e aquele prédio vinha abaixo. Aí ela continuava andando por aquele corredor de prédios, naquela rua que já estava tomada pelo mar, já estava tudo boiando no mar. E aí ela levantava a cabeça, olhava para mim com aquela fúria, como se ela fosse direto no prédio onde eu estava, para tombar o prédio onde eu estava. E eu falava para minha filha: vambora, vambora, porque o Senhor vai nos dar refúgio. Irmãos, aí o sonho acabou. A palavra do Senhor diz que refúgio e fortaleza é o Senhor nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha firme e inabalável. Esse sonho não necessariamente pode ser uma mudança geográfica, pode ser, e eu entrego esse sonho aqui para que você ore. Ninguém melhor do que você mesmo para saber da sua vida, né? Gardênia, você está revelando para a gente se mudar? Não sei, pergunta para Deus. E se a pessoa que receber esse sonho não tem um centavo como eu para se mudar do lugar onde mora? A gente não sabe. Mas talvez o sentido desse sonho seja espiritual, para que você se mude do lugar onde você está, no sentido interior, no sentido do seu coração, no sentido da sua alma e do seu espírito, e que você se refugie no Senhor. Porque se você não sair do lugar onde você mora, geograficamente falando, aonde você mora, o Senhor vai te dar proteção e vai te dar refúgio. O Senhor vai ser o seu escape. Essa tartaruga que eu via nesse sonho, eu não sei o que ela representa. Eu fui buscar o Senhor, porque nós estamos ouvindo muitas coisas. Algumas coisas eu acredito sim, irmãos, que vai acontecer, sabe? Eu acho que esse país ele precisa se situar no planeta Terra, sabe? É muita briga de política, a igreja já muito corrompida, então tem coisa que não está adiantando falar. Deus vai ter que dar um saculejo na cidade, no país de uma maneira geral, mas ainda tem os remanescentes, tem os fiéis que conseguem enxergar essa podridão toda e se manter firme no Senhor. E aí eu fui buscar o Senhor. Senhor, me fala, me dá um pouco mais de detalhe. Eu já entendi que não é algo bom. Me remeteu um pouco àquela passagem do Apocalipse que fala que a besta vai se levantar do mar. Mas eu acredito que isso não diga respeito assim, logo a volta de Jesus ao fim dos tempos, não. Eu acredito que seja realmente um conserto, né, uma irritação da parte do Senhor com a nação. E fui buscar o Senhor. Bom, a primeira coisa que eu entendi desse sonho foram os prédios,
porque o apóstolo Paulo diz que o novato na fé, ele é como um bebê, ele faz comparações. Ele fala que um servo de Cristo é como um atleta, que tem que ser treinado, que tem que ter disciplina para poder correr a carreira da fé e ganhar uma coroa incorruptível. E uma das comparações que ele também faz a um cristão é quando ele diz que nós somos edifícios edificados em Cristo. Edifícios edificados sois em Cristo Jesus, até que vocês alcancem a estatura do varão perfeito. Então, um prédio, ele primeiro é cavado a sapata, ele é fincado às estacas, forma-se a base, e aí ele vai levantando a entrada, o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. Então, quando eu vejo esse ser monstruoso saindo do mar e tombando prédios, eu vejo pessoas que não são novas na fé. Eu vejo pessoas que já têm uma caminhada, que já têm uma estrada no evangelho, não é crente de agora, já tem um certo conhecimento, mas para que Deus permita que esses prédios sejam atingidos, é porque tem alguma coisa desajustada aí. E eu sou a primeira a me colocar nessa posição de ajuste. Porque se no sonho eu vejo que aquele bicho estava vindo querendo me atacar, é porque eu preciso fechar algum tipo de brecha na minha vida, eu preciso parar de dar algum tipo de legalidade na minha vida. Eu vejo que Deus era bondoso comigo e me dava escape. Então, quando o Senhor avisa, é porque ele antes está dando escape, ele está tendo misericórdia. Muito bem. Aí, nessa passagem aqui de Gênesis 19, eu também consigo achar a passagem de 2 Pedro. Vamos para 2 Pedro, capítulo 2. Tenha só um pouquinho de paciência aqui, que eu quero ler com vocês também, para esmiuçar o máximo que eu puder. Talvez você, no seu momento com Deus, na sua intimidade, no feche a porta do teu quarto que teu pai falará em secreto, ele vem esmiuçar mais para você, ele vem te dar mais detalhes. 2 Pedro, capítulo 2. A partir do verso 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores, em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber,
um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 7 até o final do capítulo, no versículo 22. Ora, não preciso explicar mais nada, né? Aí eu fui entender o quanto que Deus estava irado por ter permitido que esse bicho aparecesse do fundo do mar para sair arrebentando com essas estruturas. Porque o que o maligno faz são engenharias, são estruturas e fortes, tá? São muitas e são fortes. Elas só não conseguem vencer o nosso Cristo. Porque se Cristo foi para a cruz, até a morte ele conseguiu vencer, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Fora isso, se o crente não estiver em Cristo, o maligno traga esse tipo de gente. E o maligno encontra abertura para que os seres das trevas abalem as suas vidas espirituais. Abalou o espiritual, se deixar até maluco, você fica. E não tem psicólogo, não tem remédio, não tem psiquiatra que dê jeito na tua doideira. Você vira tarja preta, negra, podre, tudo, e você não melhora. Porque você está longe da fonte, você está longe daquele que pode te segurar na hora que chega o dia mau. Eu quero colocar para você que quem está falando aqui é uma pessoa muito imperfeita, que precisa muito da graça e da misericórdia, do perdão do Senhor. E quem foi muito perdoado, muito amado, também tem perdão e amor para dar. Eu me coloco nesse lugar, eu estou à disposição para ser corrigida pelo Senhor. Se ainda há algo que não o agrada, se ainda há algo para ser ajustado, eu só fico muito de olho, porque do jeito que o Senhor me deu nessa passagem de 2 Pedro, o estado em que estão as pessoas hoje em dia, se deixar, as pessoas ainda dizem que você está na treva, mas quem está na treva são eles. Eu passei por uma situação recentemente que me fez enxergar isso, né? As pessoas, elas te acusam do problema que é delas, é uma projeção que elas fazem, o problema está com elas, e uma dessas situações foi em relação à liberação de perdão, né? A gente já vem caminhando com Deus, pedindo para que o Senhor nos livre de toda e qualquer amarra, de todo e qualquer peso, de ranço, de falta de perdão, de amargura. Demônio de amargura é terrível, irmãos. Se a gente não vigiar, a gente carrega peso que não é nosso. E eu tô sempre escutando as pessoas falarem o perdão, o perdão, o perdão. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu tô sendo acusada de um demônio que eu já repreendi da minha vida há muito tempo. E se você não vigiar, você volta para esse lugar que você já estava liberto. Por quê? Porque o problema está nas pessoas em reconhecerem o problema delas. Então, eu deixo essa palavra aqui para você meditar, para você refletir, que você também desça a casa do oleiro, assim como eu estou disposta a descer, para reconhecer as nossas brechas, as nossas falhas. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o sol nasce para todos. O dia mau também vem para todos. Mas a diferença é que se você está em Cristo, o mal não te atinge. Ou se Deus permite te atingir, ele passa na prova junto com você, tá?
Eu espero ter edificado sua vida, eu espero que você seja muito abençoado, abençoada. Manda para alguém que você acha que vai edificar também essa mensagem e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Fica na paz.